Oi, gente! Sessão Que Saudade de Você, no rádio, 14h, todas as tardes, a maior audiência. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. Se inscreva, vamos chegar a mais de 200 mil inscritos. Vamos lá, pessoal! E não esqueçam de acionar o sininho. Todas as vezes que o sininho toca, é nova postagem no nosso canal. E não esqueça de também conhecer o site clubedaamizadeelicorreia.com.br, clubedaamizadeelicorreia.com.br e saber tudo o que o Clube da Amizade faz pelas pessoas mais carentes. Qualquer dúvida, o telefone 5081-6292, São Paulo. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial, As Crianças Emparedadas. Era o ano de 1978. Eu estava ansiosa pelo nascimento do meu primeiro filho. A família toda providenciara tudo. Seria também o primeiro neto dos dois lados, tanto do meu quanto do meu marido. Então, todos estavam numa expectativa só. Todos aguardavam o nascimento para conhecer a carinha do bebê que chegaria para as duas famílias serem ainda mais felizes. Não sabíamos o sexo. Por isso, todo o enxoval tinha cores neutras. Nós não quisemos saber qual o sexo. Nada de rosa ou roupinhas com cara de menino ou menina. Tudo unissex. Até que naquele domingo chuvoso, frio e escuro de novembro, a minha bolsa estourou. Havia chegado a hora tão aguardada. Corremos para o hospital e às 22h15 do dia 11 de novembro, chega ao mundo um menino lindo, com os olhos mais azuis que o céu. Achei por bem dar um nome de anjo. Dei a ele o nome de Miguel. Assim que meu filho veio para a primeira mamada, eu senti um arrepio na coluna. E parece que uma sombra tomou conta do quarto do hospital, que pareceu esfriar ainda mais e escurecer. Mas o bebê, que era o mais importante, saudável, a família toda radiante e eu mais ainda. Miguel foi crescendo um bebê tranquilo, um bebê bonito, até que, quando ele começou a falar as primeiras palavrinhas. Com o tempo, falando cada vez mais, começou a falar coisas que para mim não faziam muito sentido. Por exemplo, muitas vezes eu ia pegá-lo no colo e ele não queria e dizia: sai, sai, eu prefiro minha outra mãe, a mamãe Silvia. Sabe quando criança fala meio enrolado, como Cebolinha? Mamãe Silvia? Mas que mamãe Silvia, Miguel? Você só tem uma mãe e sou eu, Joyce. Repete com a mãe, repete. Joyce. Joyce. Não, eu prefiro a minha mamãe Silvia. Confesso que achava até engraçadinho e até bonitinho ele falando isso. Afinal, ele estava começando a soltar a língua, começando a montar frases. Eu achava uma graça, mas ao mesmo tempo aquilo me deixava preocupada. Mas que mamãe Silvia? Que ele prefere mamãe Silvia? Que é isso? Quando o Miguel fez 3 aninhos, eu descobri que estava grávida. Agora, o mais perturbador, o mais preocupante é que Miguel já sabia e ele vivia falando: a Tatiane vai chegar, eu conheço ela, é minha irmã e também é filha da minha mãe Silvia. Ele falava isso e eu não entendia, pensava: a imaginação das crianças é fértil mesmo.
Olha, de onde ele está tirando essas coisas? Com a gravidez constatada, eu percebi que o Miguel falava mesmo era do bebê na minha barriga. E já falava o nome Tatiane. Eu dizia: Miguel, não tenha tanta certeza de que é uma menina. Vai que nasce o menino e você está chamando a barriga da mamãe de Tatiane. Não, mamãe. A Tatiane conversa comigo. A Tatiane sempre conversa comigo. Os meses passaram. Miguel continuava me surpreendendo. Quando dei à luz, Miguel estava certo. Era uma menina. E ele queria que eu colocasse o nome de Tatiane. Mas preferi Beatriz, o nome da minha avó, e um nome que eu sempre gostei. A Beatriz foi para casa. Mas Miguel continuava chamando a Beatriz de Tatiane. Um dia eu fui buscar Miguel na escola e a professora dele veio e me perguntou: e a Tati, como está? O Miguel disse que ela é uma graça, traga ela aqui um dia para a gente conhecer. Eu titubeei por alguns segundos. Tati? Tati? Mas que Tati? Até que me liguei. A Beatriz que o Miguel chama de Tatiane. Ela tá bem, ela tá bem. Mas é que só que ele se confunde, não é Tatiane, não é Tati, é Beatriz, é Bia. A professora então me mostrou alguns desenhos que o Miguel tinha feito, todos de família, todos com nomes. Nos desenhos estávamos nós quatro, eu, meu marido, Miguel e Beatriz. Mas nos desenhos da Beatriz, o nome Tatiane em cima. E em alguns, onde eu era representada, o nome Silvia. Eu comecei a achar aquilo muito estranho mesmo, até o momento que eu passei a flagrar Miguel conversando sozinho. Filho, com quem você está conversando? Vem me ajudar a olhar a Beatriz, vem. Ah, mãe, o Henrique estava me ensinando uma brincadeira muito legal. E não se preocupa com a Tati não, que a minha mãe Silvia olha ela muito bem. Nesse momento, eu me enfezei. Miguel, para com isso! A mãe já não está te entendendo mais. E eu não quero mais essa brincadeira. Não quero mais essa coisa. É mãe Silvia pra lá, é Tatiane pra cá. O que acontece com você? Um pensamento me ocorreu. Será que o Miguel vê coisas? Eu, sempre católica, não entendia direito dessas coisas e nem acreditava em nada de visões. Liguei para minha comadre, que é espírita, e contei o que estava acontecendo. Ela, na hora, falou: comadre, pode ser que o Miguelzinho seja vidente, médium, provavelmente. Vamos levá-lo no centro. Lá eles devem saber o que fazer. Mas eu tinha medo. Achei melhor não mexer com essas coisas. Já ouvi falar que criança é mais sensível mesmo. Mas até levar em um centro, fazer o menino passar por alguma experiência que não conhecemos, achei melhor esperar. Naquela noite, estávamos dormindo, quando comecei a ouvir um barulho de janela abrindo e fechando. Levantei assustada, eram 3h15 da manhã. Fui até o quarto do Miguel e ele estava abrindo a janela. Gritei: Miguel, o que você está fazendo? Filho, sai já daí! Mas ele parecia não me ouvir e foi passando a perninha pelo batente da janela para pular. No que eu corri, agarrei e ele começou a chorar. Sai, sai, a minha mãe está lá fora me chamando. Sai, sai, ela disse que finalmente chegou o dia de eu ir com ela. A minha mãe Silvia. Eu fiquei doida. O que antes era bonitinho, o que antes eu achava engraçadinho, agora me dava arrepios, me dava medo. Miguel, não existe Silvia, sua mãe, coisa nenhuma. A sua mãe sou eu, Joyce. Tá ouvindo bem? Não existe mãe Silvia, não existe irmã Tatiane, existe Beatriz, a sua irmã, e eu, sua mãe, Joyce. Nisso, um frio invadiu o quarto e parece que a pouca luz do ambiente foi embora. Eu me arrepiei dos pés à cabeça. Corri, acendi a luz e quando olhei para a janela, a sombra de uma mulher
com cabelos curtos, que me pareceu dizer num sussurro: "Ele é meu, ele é meu, eu vim buscá-lo, ele é meu, ele é meu." E desapareceu. Nisso eu caí no choro, abraçando meu filho desesperada. O que fazer? Estava perdida. A única solução seria ouvir a minha amiga e levá-la a um centro espírita, porque agora tudo já estava ficando perigoso demais. Liguei para minha comadre, expliquei tudo para ela o que estava acontecendo e disse que precisávamos ir no centro o quanto antes. Ela disse que naquele mesmo dia haveria sessão e que poderia ir com a gente. Algumas horas depois estávamos lá. Deixei a Beatriz com o meu marido e fui eu com o Miguel e a minha comadre. Assim que chegamos, fomos muito bem recebidos. Mas o Miguel estava impertinente, incomodado. Queria ir embora, chorava, chegou até me chutar, dizendo que não queria ficar ali. Algumas pessoas chegaram e sentaram em volta de uma mesa. Fizemos uma oração e logo um dos homens que estava ali naquela mesa disse: "Tô sentindo a presença forte de uma mulher aqui conosco." "Como é seu nome, irmã?" "Silvia. E vim pelos meus filhos." Na hora, eu senti um gelo na espinha. Silvia. E preferi acreditar que não tinha nada a ver com o nome que Miguel falava. Até que o médium naquela mesa continuou: "Então diga, irmã, o que você deseja?" "Eu tenho 2 filhos e muita saudade deles. Um é o Miguel e a outra é Tatiane." Isso foi como se fosse um choque de 220 que eu levei. O médium perguntou: "Alguém aqui tem relação com esses nomes? Miguel e Tatiane?" Nesta hora, tremendo, pálida, eu tive que concordar. Eu tenho 2 filhos, Miguel e Beatriz, mas que o meu filho chama de Tatiane." O médium então perguntou para aquele espírito: "O que você quer mais dessas 2 crianças?" "Eu só vou ficar tranquila, eu só vou descansar em paz, até que os meus filhos sejam enterrados, sejam sepultados num lugar apropriado. Eu preciso que isso aconteça para que eu tenha paz. Eu preciso que isso aconteça para que eu descanse em paz." E não disse mais nada. Mais tarde, no caminho de casa, perguntei para minha comadre se ela tinha entendido a mensagem. E ela me disse: "Joyce, chama o padre Lucas para benzer sua casa. Dizem que ele, inclusive, é exorcista. Além de limpar e aliviar o ambiente, ele também vai exorcizar se alguma coisa tem ali na sua casa." No outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi à igreja. Fui até a igreja, conversei com o padre Lucas, e ele se prontificou a ir mais tarde na minha casa e realmente fazer uma bênção. No fim da tarde, o padre chegou e me pediu para conhecer a casa. Antes, o padre se paramentou, vestindo aquelas vestes e com a caldeirinha da água benta em uma de suas mãos e com o aspersório em outra. Ele pediu para visitar a casa inteira, de cômodo a cômodo. E ele então, conduzido por mim, começamos pelo quarto. E em cada cômodo, ele aspergia a água benta e orava: "Exorcizo-te, criatura aqua,
in nomine Patri omnipotenti, et in nomine Jesus Christi, Filii Deus, Domini nostri et virtude Spiritus Sanctis, nos quartos e também na sala. Ele aspergia a água benta e fazia a oração do exorcismo. Mas quando chegou na cozinha, que ele aspergiu a água benta, ele levou um susto, parou e disse: é aqui. Em algum lugar é aqui o problema. Quando ele diz: é nessa parede, é nessa parede, e começou a passar a mão naquela parede da cozinha, deu alguns soquinhos e percebeu em alguma parte da parede uma parte oca. E ele então sugeriu: vamos quebrar a parede. Sinto algo aqui. Meu marido buscou algumas ferramentas e obedecemos o padre. Era uma loucura o que íamos fazer, quebrar uma parede, mas o padre disse que sentiu que alguma coisa estava ali errada. E começamos então a quebrar a parede. E para nosso espanto, de repente, duas ossadas pequenas, ossadas de duas crianças emparedadas. Foi um choque para nós, como se naquele momento tivessem sido libertados. Misturou-se um barulho de vento, choro, gemidos e desespero. Exorcizo de criatura aquae, em nome de Patri omnipotenti, em nome de Jesus Cristo, Filii Deus, Domini nostri, et virtudi Spiritus Sanctis. Exorcizo de criatura aquae, em nome de Patri omnipotenti, em nome de Jesus Cristo, Filii Deus, Domini nostri, et virtudi Spiritus Sanctis. Misturou-se então aquele barulho de vento, o padre orando, o padre exorcizando, choro, gemidos, desespero. Eu não me controlei e comecei a gritar que eu tive de ser socorrida. Meu marido e o padre Lucas, que tomaram todas as providências, chamaram a polícia. E começou toda uma investigação. Quando se descobriu que eram duas crianças mortas pelo pai, e que para esconder seus corpos, os emparedou. E a mãe, a Silvia, ao ameaçar de denunciar o marido pelos crimes, ela também fora morta. Seu corpo encontrado dias depois em estado de decomposição. E ele, o assassino, desapareceu. Os ossos das crianças foram recolhidos e sepultados ao lado da mãe no cemitério. Desfizemos da casa, fomos embora daquele local e deixando para trás toda essa experiência sinistra. Hoje, ao lado de seus filhos, Silvia, descanse em paz. Tatiane e Miguel, dois anjinhos, descansem em paz. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! As crianças emparedadas. Uma história do canal YouTube Eli Correia Oficial.